Júlia, aqui, foto! Atenção, Cranzebeck! Kreuzberg é um dos bairros mais famosos em Berlim hoje. Ele é conhecido como a Pequena Istambul, então passando por aqui tem vários restaurantes, bares, lojinhas turcas. E é um bairro fervilhante de novas ideias, tem muitos artistas, muita coisa acontecendo, muitos grafites pela rua, que foi um dos motivos para deixar ele tão popular. Tem grafite dos Gêmeos, e um dos mais icônicos era um grafite do Blum, um grafiteiro, um artista italiano. E esse grafite dele aparecia em cartões postais, em capas de cadernos, em lojas de souvenirs. E como esses grafites eles estavam sendo muito explorados comercialmente, turisticamente, ele acabou aumentando o custo de vida aqui do bairro e prejudicando as pessoas que moram aqui. E um dia, uma noite na verdade, começaram a pintar de preto esse grafite do Blue. As pessoas passaram por aqui meio espantadas, indignadas, como é que vocês podem esconder esse grafite, né? Passar uma tinta preta. Inclusive esse daqui, aqui ficava o... Era esse, né? Era aqui. A gente veio ver, como todo turista, chegou aqui, estava preto. Isso aconteceu no final de 2014. A gente procurou na internet para saber o que tinha acontecido e a gente achou um relato do Banksy, que é um grafiteiro inglês, falando que foram os próprios artistas que apagaram, encarando essa coisa temporária do grafite, que ele não é mesmo feito para durar para sempre, e que estava levando a um rumo que eles não queriam. E pelo que a gente entendeu, o próprio Banksy ajudou a apagar, a pintar aqui o grafite do Blue. E esse é um bairro onde tem muito bar, essas coisas ficam abertas até tarde. A gente veio de manhã, então tá meio devagar ainda. Não tem muita coisa acontecendo, tem que programar a visita mais pro fim do dia mesmo. You gave me the kiss that's like the kiss of Aqui no bairro tem também uma lanchonete, uma hamburgueria que chama Burgermeister, que fica embaixo do trilho do trem, que era um antigo banheiro público. Deve ser bem legal, falaram que o sanduíche é bom. A gente não vai conseguir conhecer hoje, que a gente está muito cedo, sabe? Mas quem sabe na próxima. Tá congeladinho mesmo, acho. E aí? Quebrando o gelo. Ou não, mergulha? Vamos quebrar o gelo aqui, o pessoal tá muito tenso aqui. O Tiergarten é o pulmão verde da capital alemã, não tão verde no momento. Mas de qualquer forma ele é tão importante hoje para os cidadãos de Berlim como foi para os seus habitantes dos séculos passados. Tiergarten significa campo dos animais, que ele era um campo de caça do Friedrich I. Mas o Friedrich II não curtia caçar. Aí ele contratou um arquiteto e transformou esse espaço num espaço público. O parque sofreu vários danos durante a Segunda Guerra e depois que a guerra acabou ele continuou sendo devastado, porque com a falta de carvão, os berlinenses vinham aqui cortar as árvores para aquecer suas casas. Das 200 mil árvores que tinham aqui, apenas 700 sobreviveram. Mas aí a partir de 49, eles voltaram a reflorestar e cuidar aqui do parque. Tem várias construções aqui no parque. Por exemplo, uma coluna da Vitória, que fica bem no centro, um prédio que é um órgão do governo e a residência oficial da presidente. Aqui tem um memorial de guerra soviético, tem também uma torre com 68 sinos, 42 metros, que é a quarta maior do mundo. E a gente tá aqui no parque, no meio do inverno, ele tá branco, lindo e o rio todo congelado. De verdade. De verdade. Parece vidro. Quebraram uma janela aqui. Deixa eu ver. Joga.
Não dá nada. Inside my head, always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me. Yeah, it's a big old. Natal! In dreams I have watched it spin, seen the violent crack of atoms, or all light comes in. In dreams I have lain in sin, just to be the cracked and the cared for. Não consigo. Por quê? Ah! Gelamão. Fazer boneco? Tentativa de boneco de neve 1. Veio. Always a riddle in the world, she said. Always a riddle inside my head. Always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me. Yeah, it's a big old world indeed. Kicking my heels. Vamos lá, tentativa de quebrar o riozinho número 1. É, quebrou mais ou menos. Não. Ó, agora fiz um chulade. Fez, é? Congelado. I live alone. No. I live alone. Live life without you here. I may be troubled, but I'm gracious in defeat. Se estiver perto do Portão de Brandemburgo com fome como nós, tem um restaurante escondidinho aqui, depois a gente mostra quando chega. E tem um prato caprichado num preço bom aqui, ó. O meu linguine com salmão, 10 euros. E olha meu. essa ribs aqui, suculenta, batata frita, pelo lugar, pelo portinho, mesmo preço. Olha essa ribs, o tamanho. In dreams I have walked. O que você está bebendo aí? Experimentar maravilhosa cerveja de trigo com limão que eles adicionam depois. Tem vários tipos de sabores. Tem limão, tem Coca-Cola, tem maçã, banana, manga. Esse aqui é de limão. Nossa, muito bom. E agora, Júlia. A minha é de maçã. Combinação estranha, mas que funciona. Ficou bom. Where to begin? Olha como é perto. Portão. Restaurante. I live alone. Onde estamos? Memorial do Holocausto, à noite. Eu não vou entrar. Só porque é tudo apagado e absurdamente escuro? É muito medo, gente. Vambora. Vamos lá. Não entra aqui não. Sai, a gente não vai entrar. A gente não vai entrar, Vinícius. Você vai ficar aí. Vamos entrar. Não, vamos. Por quê? Siga a luz, venha para a luz. Que medinho. São só blocos de cimento. Vambora. Und wieder lieg ich wach, starr die Decke an und denk Aqui no Science Center Yes, science! tem luzinhas de LED de um cara andando de lado e outro cara de frente. Muito louco. Porque só os pontinhos você já percebe o movimento inteiro da pessoa. ich bin die Frau, die dich liebt und das macht mich sehr stark, auch wenn die Nacht dich besieht. Ich warte auf den Tag, wenn das Glück A Potsdamer Platz é uma praça no centro de Berlim. Ela tem esse nome desde 1831, porque aqui ficava um daqueles portões que faziam parte da muralha que cercavam Berlim naquela época, que o único que sobrou foi o portão de Brandenburgo. Esse portão eles chamavam Potsdam, dava acesso à estrada que ia para a cidade de Potsdam. O ponto de partida para o desenvolvimento dessa praça foi em 1838, quando construíram a estação de trem de Bahnhof. Em 1906,
2007, construíram a estação de metrô. E a partir daí, vários hotéis, restaurantes, lugares de entretenimento foram construídos aqui. Nos anos 20 e 30, ela era um ponto vital na vida diurna e noturna de Berlim. E era considerado um local de trânsito e transporte mais lotado da Europa. Durante a Segunda Guerra, ela foi atingida e quase metade dos prédios foram abaixo. E aí, na construção do muro, ela foi dividida em duas. E até meados dos anos 70, o resto dos prédios que estavam aqui acabaram sendo destruídos. Depois da queda do muro, virou um espaço vazio, que voltou a ser interessante. Então agora é um espaço super moderno, cheio de cinema, restaurantes, Sony Center. Inclusive agora a gente pegou a abertura do Festival de Cinema de Berlim. Viemos aqui tietar, não sei quem, tá rolando um tapete vermelho por causa do 65º Festival Internacional de Cinema de Berlim. Estamos aqui para falar mal das roupas dos famosos. Mas me fala, quem são essas celebridades? Ilustres desconhecidos, ou eu não manjo de cinema europeu, o que é mais provável. Olha a roupa da tia. E aí, o que você tá achando das roupas? Nossa, um arraso. Um arraso. Olha o vestidinho das meninas. Curtinho. Olha a roupa da galera. A máxima hoje era 0, a mínima menos 6. Essas meninas estão de parabéns. Ficar com o braço de fora, as costas de fora. Tudo pela fama. Como é que é o charminho que elas fazem? Meninas, James Franco está aqui, é sério. Lindo, gato! Vinícius, você acha bonito isso? Era para estarmos no museu e estamos aqui tietando. O que você tem a dizer sobre isso? Tudo pelo blog. O que vocês preferem? Museu ou celebs? Bastante museu, vai. Amanhã a gente vai. Tá bem. Você viu que tá ali? Amélie! Peraí, ela tá? Tá? Tá ali no bar. Olha a selfie, tudo bem no telão. Audrey Tatu e a gente. O que você achou de receber o prêmio de melhor blog, melhor vídeos? Puro glamour. Foi uma noite de luz. Muito obrigada. Muito obrigada.